Irmãos, bom dia. Nós estamos na última aula do nosso curso de Ilusões Políticas, curso que a gente falou sobre esse livro, Visões e Ilusões, do David Koyzis. E eu posso pedir música no Fantástico, né? 3 aulas seguidas. Agora, para essa aula, o que eu preparei foi uma abordagem que evidencia a necessidade de uma visão cristã. Então, no mundo de ilusões políticas, o que nós precisamos, então, é de uma visão distintamente cristã. O tema da aula de hoje é uma alternativa não ideológica. E eu queria começar a aula de hoje perguntando se vocês já assistiram esse desenho. Esse desenho se chama Caverna do Dragão. Todos conhecem esse desenho? Eu gostava bastante desse desenho. Não é tão antigo assim não, né? Caverna do Dragão era um desenho de... Esse grupo de amigos, eles entraram num brinquedo, o brinquedo se chamava Dungeons and Dragons, que é o jogo lá de RPG, o D&D, e eles entraram nesse brinquedo, eles passaram por um portal e eles foram para uma outra realidade, para um outro mundo. E quando eles chegam nessa realidade, o mestre dos magos entrega para eles armas que eles podem interferir nessa realidade. Eles lutam com vários monstros lá com essas armas. Aí a gente tem aqui o Hank, que é esse arqueiro, e ele joga flechas de poder. Tem o Presto, que é o mago, e ele tem lá o seu chapéu, que ele sempre tira a coisa errada do seu chapéu, né? Tem o Eric, que é esse escudeiro, tem esse escudo poderoso e tal, e eles ganham várias armas. Ali atrás tem a Sheila, que tem uma capa da invisibilidade. Tem o Bárbaro, eu não me lembro o nome do Bárbaro não, mas ele tem um taco poderoso aí. Agora, qual que era a coisa de Caverna do Dragão? Eles estavam tentando voltar para a sua realidade. Só que sempre que eles estavam quase chegando lá, eles precisavam voltar para salvar esse unicórnio pequenininho aí. Esse unicórnio chamava Uni, Uni. E o ponto que eu trouxe aqui, Caverna do Dragão, para ilustrar para vocês, é que eles não conseguiam retornar para a sua realidade. E eu tenho certeza que todos vocês conhecem alguém que começa a se relacionar com a realidade, entendendo que a política é uma arma pela qual a gente pode transformar o mundo, e ele nunca mais consegue voltar para a realidade. Ele fica preso nesse mundo paralelo de militância política e ele não consegue mais desfrutar de nada do mundo que Deus criou. E aí, a vida inteira dele é a militância política. Ele está preso na Caverna do Dragão, no mundo lá do Mestre dos Magos e do Vingador. E esse é o ponto. Vocês se lembram da aula passada? Na aula passada eu mencionei, não sei se os irmãos lembram, sobre como Karl Marx tinha uma proposta que visava transformar o mundo. E como isso é diferente da teologia reformada, que ao invés de transformar o mundo, sugere que Deus está redimindo o mundo. Esse é o ponto. Na Caverna do Dragão, os amigos aqui, eles transformam esse mundo, salvando esse mundo pelas armas que eles têm. E o ponto é que nós conhecemos várias pessoas que pensam que podem transformar essa realidade a partir de uma arma, a militância política. E depois disso, elas nunca mais conseguem se relacionar com essa realidade de maneira satisfatória. O Bavinck, no livro A Filosofia da Revelação, ele tem um texto que se chama Revelação e Cultura. Ele diz assim: o famoso pregador Christoph Blumhardt
certa vez disse que o homem deve se converter 2 vezes. Primeiramente, da vida natural para a vida espiritual, e em seguida, da vida espiritual para a natural. Dessa forma, ele declara numa linguagem, de certa forma, paradoxal, uma verdade que é confirmada pela experiência religiosa de todo cristão e pela história da piedade cristã ao longo de todas as épocas. A vida espiritual, que vem do alto, passa então a buscar ansiosamente pelas coisas do alto. Isso que se expressa na súplica do salmista quando ele diz: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. O que o Bavinck está dizendo é que todo cristão tem que se converter 2 vezes. Primeiro, da vida natural para a vida espiritual, e depois, da vida espiritual, de volta novamente para a vida natural. No texto bíblico tem um versículo que diz, olha, ele nos chamou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Agora, tão logo o Senhor nos tire das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, eu queria lembrá-los também de um outro texto em Filipenses, que o apóstolo Paulo diz, olha, vocês foram chamados para brilhar como luzeiros neste mundo. Filipenses 2,15, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês precisam brilhar, não a sua luz, mas a luz de Jesus Cristo. É essa a imagem que nós somos retirados desse mundo de trevas, levados para o reino da luz, mas não para que essa luz termine em nós mesmos, mas para que essa luz ilumine novamente aquele mundo de trevas. E pensando isso, aplicando essas coisas a ilusões políticas, o que a gente precisa de fato é enxergar o mundo de Deus da maneira como Deus criou. Enxergar o mundo de Deus iluminado não por doutrinas políticas, iluminado não por visões e ilusões políticas, como diz o Coises, mas iluminado pela luz de Cristo, pela revelação, pelas Escrituras. Eu trouxe novamente a imagem do Doivert. Ele diz que a vontade de Deus passa pelo prisma do tempo e se subdivide, ou seja, nós experimentamos a vontade de Deus nesses 15 aspectos, no aspecto aritmético, no aspecto espacial, ou seja, cada coisa é uma coisa, cada coisa ocupa um lugar, cada coisa se move ou não, e aí a gente vai passando pelos aspectos modais até chegar no aspecto pístico, né, que é o do ser humano que está diante de Deus e tem fé, ou seja, ou ele acredita em Deus ou ele se rebela contra Deus. Por que eu trouxe isso? Porque eu queria fazer um resumão de todos os temas que a gente passou até aqui, apresentando qual que é o aspecto de idolatria de cada uma dessas doutrinas políticas. O Coises, ele, no começo do livro, ele diz assim, contudo, se aceitarmos qualquer uma dessas versões como uma descrição completa da realidade, não estaremos apenas dando nosso assentimento à evidência dos sentidos. Essa evidência estará sendo filtrada por uma cosmovisão, que embora molde nossa experiência até certo ponto, também molda a forma como interpretamos essa experiência. Esse fato tem importantes explicações para a política. Muitos debates acirrados no âmbito político deixam de acontecer não porque simplesmente um ou outro lado se recusa a aceitar os fatos ou a ser razoável, como tantas vezes ouvimos, mas sim porque ambos os lados se pautam por visões diferentes da realidade, alicerçadas em paradigmas mutuamente excludentes. O Gabriel, numa das aulas, ele comentou que existem várias instâncias da realidade, instâncias sociais, tem a universidade, tem a igreja, tem o partido político, e o grande problema é que eles não conseguem mais se comunicar, eles não conseguem mais se relacionar, um não fala com o outro, você fica lá na igreja, no culto dia de domingo,
aí de segunda a sexta a gente está aqui na universidade, estudando ciência, ou seja, eles não conseguem mais se comunicar. E a grande questão é que essa comunicação não é só porque eles acreditam em partidos políticos diferentes, é porque eles enxergam o mundo de maneira diferente. O Coyce continua dizendo o seguinte: olha, apesar disso, mais adiante, veremos que, na verdade, várias dessas concepções políticas distintas, seja qual for o seu rótulo ideológico, têm origem em uma única cosmovisão religiosa, que vê o cosmo como um sistema essencialmente fechado, sem referência a um criador ou redentor. Em resumo, apesar do aparente conflito entre as diversas ideologias, no fundo, todas elas são subespécies de uma categoria mais ampla que será definida na introdução, a idolatria. Coyce diz o seguinte, então, olha, o grande ponto que a gente precisa entender é que todas, e essa é a tese central do livro, todas as doutrinas políticas são expressões modernas do antigo fenômeno que a Bíblia descreve como idolatria. Ou seja, todas as doutrinas políticas pegam um aspecto da realidade criada, estão aqui para o Doiver, né? São esses aspectos, e reduz esse aspecto como o único verdadeiro e como o aspecto pelo qual nós enxergaremos toda a realidade e deifica esse aspecto entregando devoção. E aí, a primeira aula que a gente teve, eu separei aqui duas perguntas pelas quais nós nos guiaremos aqui analisando todas as aulas. São elas: em quais facetas da criação de Deus essa doutrina política se concentra? Por quê? O Coyce defende que, apesar de todos os aspectos políticos serem idolatria, ninguém consegue deturpar a criação de Deus, que é boa. Então, primeiro, todas as doutrinas políticas, elas se concentram em uma faceta da criação de Deus. O grande problema é que essas doutrinas políticas pegam essa faceta e deifica. É a segunda pergunta. Quais facetas da realidade essa doutrina política deifica? Então, a primeira aula a primeira doutrina política que a gente estudou foi a doutrina do liberalismo. O subtítulo era A Soberania do Indivíduo. Então, o liberalismo, ele valoriza um aspecto da realidade criada por Deus, a liberdade individual. E nós acreditamos, todo ser humano é um indivíduo criado à imagem e semelhança de Deus. Ele merece, sim, dignidade, ele precisa de liberdade. Agora, o problema é que o liberalismo, ele deifica esse aspecto da criação e ele transforma isso em algo que nós precisamos entregar devoção. Então, a liberdade individual é aquilo que o liberalismo tanto seu ponto positivo, nós precisamos olhar para o liberalismo e aprender com o liberalismo aquilo que ele tem para nos oferecer, que é parcela de verdade, mas também olhar para o liberalismo nos afastando daquilo que ele prega como idolatria política. A segunda aula que nós tivemos foi sobre o conservadorismo. O subtítulo era A História como Fonte das Normas. E a primeira pergunta é: em quais facetas da criação essa doutrina política se concentra? Na tradição, na história, né? Antes, desculpe, irmãos, eu me esqueci de mencionar uma frase importante assim do liberalismo, né? Eles dizem, a menor minoria do mundo é um indivíduo. E de fato, isso está certo. Eles dizem que aqueles que lutam alegando defender as minorias, mas que não defendem o indivíduo, não são coerentes. Está certo. Agora, o problema é que o liberalismo transforma esse indivíduo, depois que você vai para o indivíduo, você nunca mais consegue voltar para a comunidade. E você se perde lá no indivíduo, o indivíduo se torna, então,
um Deus, né? O conservadorismo, então, faz a mesma coisa com a tradição, com a história, o aspecto histórico. A faceta da criação que o conservadorismo se concentra é a tradição. E, de fato, de novo, nós podemos nos relacionar com a tradição e nós devemos nos relacionar com a tradição. Existem maneiras pelas quais a gente se relaciona com o mundo que necessita da tradição. Nós estamos aqui numa igreja e o nosso culto, obrigado, é um culto que é historicamente organizado. A liturgia da igreja reformada, não foi a igreja presbiteriana bereia que inventou. Isso vem de uma tradição. Agora, o problema do conservadorismo é que para os conservadores, a história é a fonte das normas. Então, a tradição passa a julgar todas as coisas. Nós, como cristãos, como reformados, acreditamos que o que deve julgar todas as coisas não é a tradição, mas as escrituras. São as escrituras a nossa única regra de fé e de prática, né? Depois a gente teve uma aula sobre o nacionalismo. O subtítulo era O Deus Zeloso por Sua Nação. E, de novo, o nacionalismo valoriza uma coletividade, a nação, o povo. E, de fato, isso precisa ser valorizado. Existe essa instância da realidade, a nação, e não há como negar essa instância da realidade. Agora, o problema qual é? A idolatria. O nacionalismo transforma essa nacionalidade, essa coletividade em um ídolo e exige de nós que nós entreguemos devoção para esse ídolo. Depois, e aí essa aula exige um comentário à parte, porque o Coises apresenta a democracia com um porém, né? Ele diz, olha, o título do livro é Democracia ou Democratismo. Então, não é que toda democracia é idólatra em si mesma, mas o ponto do Coises é que a democracia está sujeita a se transformar em um democratismo, e aí sim o democratismo é uma idolatria. Então, o conceito aqui é aquele conceito de o povo como a voz de Deus, né? Então, o povo elegeu esse político e ele é o nosso salvador, ele irá nos tirar deste mundo de aflição para nos levar para um reino de paz e de prosperidade, essas coisas, né? Então, de fato, o modelo democrático é um modelo que nós podemos utilizar porque parte da graça comum. Nós podemos valorizar essa proposta política como algo que é parte da realidade criada por Deus. Agora, o problema é quando você transforma isso em uma idolatria. Eu estou soando repetitivo, mas é porque foi o que a gente fez aqui ao longo desses meses e é o que o Coises faz, né? Todas as doutrinas políticas são aspectos da idolatria, né? A última aula foi sobre o socialismo e a salvação pela propriedade comum. Então, de fato, o socialismo, então, pega uma faceta da realidade e se concentra nessa faceta, o aspecto econômico, e, é claro, nós devemos olhar para o socialismo tentando procurar aquilo que o socialismo apresenta para nós e que tem parcela de verdade. Ninguém consegue deturpar a criação de Deus. O socialismo, então, apresenta o aspecto econômico. Eu coloquei aqui a propriedade comum como sendo o centro do socialismo como nós o estudamos, né? Agora, se o socialismo apresenta para a gente esse aspecto econômico, apresentando alguns aspectos de verdade, ele também deturpa essa realidade criada,
transformando o aspecto econômico em um Deus e exigindo devoção. Então, esse foi um resumão da aula, do curso até aqui. Apresentei todas as doutrinas. Lembrem-se desse esquema. O que todas as doutrinas fazem é pegar um desses aspectos e tentar olhar toda a realidade a partir dele. Alguma pergunta até aqui? Não tendo? Eu gostaria então de prosseguir. O Coises, então, ele vai oferecer 2 modelos de nos relacionarmos com a política. O primeiro modelo é um modelo da Igreja Católica Romana, está lá na Doutrina Social, em outras encíclicas. É claro que esse modelo não foi um modelo construído por uma pessoa só, foi fruto de um longo trabalho de vários teólogos, da doutrina mesmo da igreja, né? Agora, o ponto é que esse modelo de interação com a política é um modelo que divide a realidade de Deus em 2 instâncias. Então, eu passei aí uma linha para dividir essa realidade, para ilustrar essa divisão da realidade, onde no aspecto abaixo da linha, nós temos então aquilo que é regido, ou seja, os aspectos da realidade que são regidos pela razão. E aí nós temos o Estado, o casamento, a escola, o partido político, a empresa, o clube. Todas essas instâncias da realidade, elas são regidas pela razão. Agora, existe uma linha superior, que aí está mais próximo, enfim, de Deus, onde nós temos uma instituição que é regida pela fé. É a instituição elevada, é uma instituição que está acima de todas as outras e, portanto, mais próxima de Deus. Essa instituição é a igreja. Não qualquer igreja. A Igreja Católica Romana. Agora, qual que é o problema disso? O problema é que a gente passa, então, a se relacionar com a realidade a partir de 2 visões, de 2 paradigmas distintos. Ah, não, quando eu vou para a igreja, aí lá sim, lá é o âmbito da fé, lá é o âmbito em que eu entrego a minha devoção a Deus e eu vivo a minha vida em louvor a Deus. Agora, tão logo eu saia da igreja e vá para o mundo na segunda-feira, aí o que precisa comandar a minha vida não é mais a devoção a Deus, mas sim a razão. É óbvio, não preciso falar que a gente discorda disso aqui, né, irmãos? O Kuyper, ele oferece uma outra alternativa que ele chama de soberania das esferas. Ele diz que cada esfera tem soberania dentro da sua própria esfera. Ele diz que, na verdade, todas essas instâncias, o clube, o casamento, a igreja, a família, estão em pé de igualdade. E aí, reparem, a igreja aqui está em igualdade com outras instituições, no sentido de que Deus exige tanta fidelidade de nós na família, na escola, no Estado, quanto exige na igreja, no culto dia de domingo. Então, o ponto é, todas essas instâncias estão em pé de igualdade e todas elas precisam relacionar-se com Deus no sentido de entregar culto, de entregar louvor, de entregar devoção. Qual que é a ideia? Se aqui, e eu falei que essa é uma concepção da Igreja Católica, mas o grande ponto é que a maior parte do evangelicalismo brasileiro se relaciona com o mundo exatamente assim. Se aqui nós precisamos entregar devoção para Deus na igreja, e aí o que dita as nossas ações nessas outras estruturas é a razão, na proposta do Kuyper, nós precisamos entregar devoção para Deus em todas essas instituições.
Aqui a gente é crente na igreja, aqui a gente precisa ser crente na empresa, no partido político, no clube, no casamento, na escola, no trabalho, etc, etc, etc. O que o Senhor quer de nós é a mesma devoção. Durante a semana, nos relacionarmos com o mundo, entregando para Deus a mesma devoção que a gente entrega todo domingo aqui no culto. O Coises, ele continua dizendo o seguinte: a sociedade saudável, marcada pelo que a Bíblia chama de shalom, é aquela na qual as várias esferas de atividade humana se desenvolvem de modo equilibrado e proporcional. O Nicholas Wolterstorff, ele tem um comentário sobre a shalom, que ele diz que a shalom é a paz, entendida não no sentido de ausência de conflito, mas entendida no sentido de um mundo que funciona exatamente como Deus queria que ele funcionasse. Ou seja, aquilo que a Bíblia chama de shalom é aquela na qual as várias esferas da atividade humana funcionam exatamente como o Senhor queria que elas funcionassem, como elas foram criadas por Deus para funcionar. Os indivíduos agem responsavelmente na sua esfera reconhecida de autoridade. Os casamentos e as famílias não são tratados como os meros contratos, que podem ser facilmente celebrados e anulados ao gosto do indivíduo soberano, mas como comunidades genuínas que edificam seus membros, impondo obrigações mútuas e exigindo uma criação adequada dos filhos. As empresas comerciais agem no sentido de satisfazer as necessidades genuínas, usando os recursos da terra de maneira responsável, administrando-os sem esgotá-los. Ou seja, é a soberania das esferas. A empresa, ela precisa ser administrada como empresa. E tão logo a empresa passe a ser administrada sobre os ditames familiares, você vai falir sua empresa, irmão. Por quê? Uma vez eu me lembro de uma conversa com uma mulher que ela dizia: eu tenho um funcionário e eu sei que ele está me roubando, mas é pouco e ele já é da família. Absurdo. A empresa, quando ela passa a ser administrada como família, ela não vai bem. Do mesmo modo que a família, que é administrada com os ditames empresariais, não faz sentido também. E aí, se na sua família você pega um membro da sua família roubando, você também não passa a mão na cabeça dele, você o corrige, não é isso? Agora, na empresa, o ponto é: você precisa se relacionar com seus funcionários exigindo deles aquilo que é particular da empresa. É a soberania das esferas. As igrejas pregam fielmente o evangelho, ministram os sacramentos e ajudam seus membros a viverem a vida cristã. As escolas educam corretamente seus membros menores e os preparam para assumirem a responsabilidade plena da vida cotidiana. Por fim, as mais diversas associações voluntárias existem para os múltiplos propósitos estabelecidos por seus membros. Ou seja, a realidade de Deus existe e existem instâncias diferentes na realidade de Deus, e a organização dessas instâncias precisa partir dos ditames de cada instância em particular. E aí a desordem no mundo parte de quando eu começo a administrar a minha família a partir dos ditames empresariais. Ou eu começo a me relacionar com a política, com o partido político, a partir dos ditames familiares. Não, lá é minha verdadeira família, né? Os irmãos tenho certeza que já viram isso. Santo Agostinho, ele dizia que o mal, é claro que todo mundo conhece aquela definição que Santo Agostinho dá de mal como privatio boni, né? O mal é uma privação do bem. E
teologia reformada discorda um pouco disso. Autores como Gordon Clark vão questionar essa definição de Santo Agostinho, mas Santo Agostinho tem uma outra definição de mal, que ele desenvolve a partir disso, que é muito mais interessante. Ele diz que o mal é uma desordem, ou seja, Deus criou o mundo e ordenou esse mundo a partir de prioridades. E o mal, então, é uma desordem nessa sequência de prioridades. Então, Deus organizou o mundo, é um pouco daquilo que o Doiverd diz. Deus organizou o mundo e ele nos deu carros e nos deu paz. E aí, na ordem das prioridades, é claro que os nossos pais estão, obviamente, acima do nosso carro. E aí o mal para Santo Agostinho é uma inversão nessa ordem de prioridades. Toda vez que eu coloco o meu carro como mais importante do que os meus pais, eu estou invertendo a ordem de prioridades criada por Deus, e isso é um mal. Toda vez que eu coloco o partido político acima da minha família, eu estou invertendo a ordem de prioridade criada por Deus, e isso é mal. Todas as vezes que eu coloco a empresa acima dos meus filhos, de novo, estou invertendo a ordem das prioridades criadas por Deus, e isso é mal. O que o Kuyper está falando é exatamente isso. Soberania das esferas. A igreja, nós precisamos nos relacionar com a igreja a partir dos ditames da igreja e nos relacionar com o Estado a partir dos ditames do Estado. Agora, no começo da aula eu mencionei sobre Caverna do Dragão e as armas pelas quais o grupo lá de amigos se relacionava com aquela realidade, e a grande pergunta a conclusão era que eles nunca conseguiam voltar para a sua realidade, né? E a grande pergunta é, como então que nós devemos nos relacionar com a nossa realidade? Porque muitas pessoas se relacionam com a realidade criada por Deus a partir do partido político. É o que a gente está estudando aqui. Será que essa é a maneira correta de nos relacionarmos com a realidade? Pergunto para vocês. Não, né, irmãos? Então, a pergunta é, com que armas a gente pode, então, se relacionar com a realidade criada por Deus? Especificamente, com a política. A resposta que o Coises dá é com as virtudes. Ou seja, nós precisamos de virtudes para nos relacionarmos com a política. E a pergunta, então, é, se as virtudes são os instrumentos pelos quais a gente precisa agir no mundo, nos relacionar com a política, onde é que a gente encontra essas virtudes? É na família? É na escola? Onde? Pergunta para vocês, irmãos. Onde nós encontramos as virtudes que nós precisamos para nos relacionarmos com a política? O Arthur está mostrando ali uma Bíblia, e é exatamente essa a resposta. Nós encontramos as virtudes que nós necessitamos para nos relacionarmos com a política na Bíblia. Agora, eu trouxe aqui um trecho do Nicholas Wolterstorff, é de um livro dele em que ele comenta as obras do Kuyper. Esse livro não foi traduzido e o título dele é Justice and Worship. O Nicholas Wolterstorff, ele diz assim, na compreensão reformada da liturgia, é profunda a convicção de que participar na liturgia é entrar na esfera do Deus que atua redentivamente. Não é somente entrar na esfera da presença de Deus, embora também seja isso. É entrar na esfera do Deus que atua aqui e agora. Na ceia do Senhor, Cristo não está somente presente em nosso meio através do Espírito, mas Deus se une ativamente a nós,
mais intimamente do que a Cristo em sua humanidade, através do pão e do vinho compartilhado. Na leitura da Escritura e na pregação de um sermão, não somente ouvimos o que Deus disse há milênios, mas também Deus fala a nós aqui e agora, através das palavras que são proferidas. E na saudação, na bênção, na lei, na declaração do perdão, Deus nos dá aqui e agora a sua palavra de graça e a sua luz para o nosso caminho. Então, é claro que nós encontramos as virtudes necessárias para nos relacionarmos com a política nas Escrituras. Agora, é suficiente então eu ficar em casa e aí domingo de manhã, 9h30, que é o horário do culto na Bereia, eu não vou para a igreja, eu vou então só ler a Bíblia, é suficiente que eu leia a Bíblia. E aí, domingo à noite, eu então só leio mais um capítulo e é suficiente. Pergunta para os irmãos, é suficiente? O que o Nicholas Wolterstorff está dizendo? Antes, deixa eu ilustrar com uma oração que eu ouvi uma vez, irmãos, e que eu não consegui dizer amém para essa oração. Uma vez a gente estava orando e aí um irmão disse assim: Deus, nós não queremos apenas cultuar ao Senhor, mas nós queremos transformar a sociedade. Bonito, né? Na hora que eu ouvi isso, eu pensei assim: epa, peraí, como assim? Porque parte de uma compreensão equivocada do que é o culto e de qual que é o culto, qual é o lugar do culto na nossa vida. Porque, irmãos, nós fomos feitos para cultuar a Deus, para alegrarmos em Deus e glorificá-lo para sempre, né? Não é isso? Agora, se nós fomos feitos, então, para glorificarmos a Deus para sempre, o centro da nossa vida é o culto. É óbvio que não é este culto aqui que nós participamos agora há pouco. É a nossa vida inteira em culto a Deus. Se uma pessoa diz que não quer apenas cultuar a Deus, mas quer transformar a sociedade, o que nós temos? Uma desordem das prioridades. Transformar a sociedade é aquilo que o apóstolo Paulo fala, né? Que a luz de vocês brilhe, que vocês brilhem como luzeiros neste mundo. Ou seja, de fato, a nossa ação na sociedade transforma ela. Agora, isso só acontece quando a gente age na sociedade em culto a Deus. O lugar do culto na vida cristã é um lugar central. É isso que o Nicholas Wolterstorff está dizendo. O culto é o lugar onde nós recebemos do Senhor a sua graça. É por isso que nós não acreditamos em ceia EAD, ceia online, né? Na época da pandemia inventaram a modalidade online da ceia, né? A gente não fazia isso. Por quê? Porque a ceia é um elemento de culto. É o sacramento pelo qual Deus derrama graça sobre nós. E onde que é feito isso? No culto. O que o Nicholas Wolterstorff está dizendo é que é no culto que nós encontramos as virtudes das quais nós precisamos para nos relacionarmos com a política. Então, se a gente começou esse curso se perguntando qual que é a maneira correta de nos relacionarmos com a política, e a gente passou todo esse curso criticando as doutrinas políticas, o que eu estou aqui para dizer para vocês no final é: irmãos, venham para a igreja. A gente precisa de culto. A gente não precisa de um partido político. Bom, até precisa, né? Mas ele não é suficiente. A gente precisa da igreja, da pregação do evangelho. Por quê? Se a gente diz que um partido político é suficiente, a gente está dizendo que o problema do mundo é um problema social, econômico, histórico, e que a evolução pode resolver esse problema. O problema do mundo não é esse, irmãos, é o pecado. O doutor Martin Lloyd Jones, ele tem um livro chamado Pregação e Pregadores. E nesse livro, ele começa se perguntando o que a igreja tem a dizer e fazer para o mundo que nenhuma outra instituição é capaz. E ele diz que é a pregação do evangelho. Por quê?
O psicólogo, ele pode tratar problemas psicológicos. O médico pode tratar problemas de saúde. O economista pode tratar problemas econômicos. Agora, o problema do pecado, o problema da verdadeira desordem no mundo, só é resolvido com o Evangelho, com o Espírito Santo aplicando a obra de Jesus nos nossos corações. E onde então que a gente encontra isso? Na igreja, é no culto. Então, que a gente encontra as virtudes necessárias para nos relacionarmos com a política, para nos relacionarmos, e aí não somente com a política, mas também com tudo no mundo. Toda a nossa relação com o mundo precisa ser mediada pelas Escrituras, pelo Espírito Santo, que redime e que transforma as nossas vidas.